Paz seja convosco. Amém. Com a graça de Deus nos nossos corações, que vamos meditar na palavra do Senhor Deus. Porque Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, vamos prosseguir, né, buscando a graça do Senhor Deus na sua palavra. E a mensagem de hoje é os sons das trombetas. É a mensagem número 151, totalizando 1.180 mensagens no cômputo geral. É a 13ª mensagem, a primeira dimensão da terceira trombeta. E para isso, vamos abrir Mateus, capítulo 24, versículos 6 até o 9. Eu ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados pelas todas as nações por causa do meu nome. Então vejam só, nós estamos vivendo um tempo sem precedentes na história. E eu estava recordando esses dias que eu vi um mundo em 1947, 430 anos depois, lá dos escritos, né, podemos dizer assim, de Lutero, que ele veio com a justificação. E também, no ano 47, projetou-se a criação do Estado de Israel, o qual foi criado em maio de 1948. E depois veio outra coisa interessante também. Toda a minha vida está ligada a esses tempos da justificação, da santificação e do novo nascimento. Portanto, eu me sinto privilegiado por Deus por todas essas coisas. E vejo que nós estamos entrando agora numa dimensão muito gloriosa, o nono silêncio. Então é um tempo sem precedentes. Eu até entendo que nós estamos já entrando na dimensão de estarmos assentados em lugares celestiais em Cristo, né? Cristo vive em nós. Isso é muito importante. Inclusive, pretendo, daqui a alguns dias, falar mais sobre esse assunto, sobre essa dimensão gloriosa do nono silêncio. Sabemos que o 8 é começo, e o 8º silêncio terminou o calendário religioso ali no dia 26 de dezembro, né? Ali começou, terminou. E começou ali, então, o primeiro dia de Abib, né? Que é o primeiro dia do mês lunar. Nós estamos entrando em uma dimensão gloriosa. Ela é tridimensional. Ela envolve o tempo lunar, o tempo solar, e envolve o tempo sabático. Então é um tempo sem precedentes para nós, em que a palavra de Deus está sendo revelada nos nossos corações. E continuando, né, com essa mensagem, que é a terceira parte dos sons das trombetas, ela está intimamente ligada com a quase meia hora de silêncio. Sabemos que as 7 trombetas estão ligadas com o 7º selo. Então o 7º selo é muito abrangente, né? E nós sabemos que a Bíblia, em Apocalipse, ela tem os seus intervalos, né? Mas, na grande verdade, nós estamos num grande intervalo, né? E num tempo de grandes revelações, em que pese a imoralidade do homem, em que pese o aumento da prostituição, enfim, o hibridismo tomando conta de tudo, né? O Senhor tem nos guardado pelo teu amor, pelo teu poder, porque Cristo vive em nós e nada há o que temer. Então, as 3 primeiras trombetas, elas estão simplesmente voltadas, né, as suas dimensões, para o juízo da natureza. E a gente tem visto, no decorrer dos tempos, grandes catástrofes, muita coisa acontecendo, mas ainda não é o fim, mas é um princípio de grandes dores, né? E há
uma decadência total na humanidade, porque nós estamos em estado de vivendo um estado de blasfêmia contra Deus, e a natureza tem sofrido também o juízo de Deus. Então as 3 primeiras trombetas é o juízo de Deus. A quarta é um ponto, uma dimensão intermediária, né, em que o Sol perde terça parte da sua luminosidade, as estrelas e a Lua também, né? E isso é relacionado com os eclipses. E, enfim, o verde, praticamente a terceira parte dele foi destruída. Enfim, isso, em função disso, a Terra vai chegar num ponto que ela ficará infértil. E nós notamos pela qualidade dos alimentos na atualidade. Eles não têm mais aquele sabor de outros tempos. Então, tudo isso se relaciona com o princípio das dores. Então, as grandes queimadas, né? A gente lendo aí as 3 primeiras trombetas, nós vamos ver que as 3 primeiras trombetas é um juízo sobre a natureza. Leia para mim da primeira trombeta até a terceira. Creio que é Apocalipse capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte da naus. E o terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram da água, porque se tornaram amargas. Então veja que essas 3 primeiras trombetas são juízos sobre a natureza. E isso vem acontecendo, né? O alimento de hoje ele é híbrido, híbrido e é recheado ainda de agrotóxico. Quer dizer, é uma dimensão terrível, né? E temos que ter todo o cuidado para evitar a contaminação. Então as coisas estão contaminadas, tudo está contaminado, tudo está híbrido, tudo está misturado. Até a fé, hoje em dia, ela é ácida, ela está híbrida, né? Fala-se em cristianismo. O que é o cristianismo? É a deturpação da verdade cristã, né? E tenho dito que nós somos os judeus espirituais dessa hora. Então nós estamos numa dimensão diferente, né? Numa dimensão completamente diferente da que vive o homem ímpio na atualidade. Então vejam que grandes queimadas aconteceram nos últimos tempos aqui no nosso país, né? A ilha de Bananal praticamente foi toda queimada. Então isso significa a destruição do alimento, a delimitação do homem e, em consequência, as enfermidades. E por último, nós estamos vivendo tempos de grandes pestes, né? Então dessas gripes e outros tipos de doenças que estão surgindo, né? Que surgem, né? Sempre colocando a humanidade numa situação difícil. E graças a Deus, a palavra tem se cumprido nessa vida. Que o Senhor disse que o justo não medirá o pão e nem a sua descendência. Ainda que tudo esteja híbrido. E, lamentavelmente, né, a fé hoje é uma fé mercantilista. Ela visa apenas rentabilidade. E ela está praticamente dominada pela política. Mas é exato que nesse tempo de nono silêncio, haveria uma grande inversão. O sistema religioso político transformar-se-ia em sistema religioso, ou em sistema político religioso, né? Mas foi exatamente o que aconteceu lá quando Jesus foi arrebatado naquela montanha e Satanás mostrou todos os reinos da terra ao Senhor. Mas que ele queria que Jesus se prostrasse a seus pés para que tudo aquilo fosse dado ao Senhor. Então, conclusão que a gente chega: o mundo jaz do maligno. E lá em 1 João, no seu capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito de Cristo já está entre nós.
Não é que ele viria, ele já está aqui. Entendeu? Está aqui. E vai ser um assunto para uma próxima mensagem. Mas vejam bem, então essas 3 primeiras trombetas, elas são juízo sobre a natureza. E a 4ª trombeta, até, por favor, por favor, a 4ª trombeta, por gentileza. E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, os eclipses já anunciaram isso aí. A Terra já passou por isso aí. E por falar em destruição da natureza, na África do Sul, parece que em julho de 2001, houve uma grande chuva de sangue, né, que atingiu outros tantos países. E no Rio de Janeiro, também, as águas do mar apareceram toda avermelhada. Então, é um juízo de Deus sobre a natureza que envolve a vida do homem. Então nós estamos num tempo de grande meditação, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, um tempo de meditação, um tempo de busca a Deus, um tempo de reconciliação com o seu Deus, porque os dias são maus. E basta a cada dia o seu mal, diz a Escritura. E Jesus alertou ali, isso é só o princípio das dores. Mas eu creio, irmãos, que nós estamos numa dimensão interessante, né, que eu quero, numa próxima oportunidade, falar para os irmãos. Olha, notem bem, que naqueles dias, Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo acontecesse. Isso está em Lucas, está em Mateus, está ali narrado pelo próprio Senhor. Né? Mas nós temos o conhecimento da dimensão da imagem e da sombra. Né? Da imagem e da sombra. Ele diz que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. Não é essa geração, aquela. Isso é muito importante. Mas as trombetas estão aí anunciando, tocando e mostrando que nós estamos num tempo sem igual, num tempo terrível, mas um tempo áureo da revelação da palavra do Senhor Deus. Então, nós podemos entender, né, que a terra está ficando ácida, está deixando de ser alcalina, ácida, as plantações estão enfraquecendo, tudo está híbrido, enfim, nós estamos vivendo um tempo sem igual. Mas continuo meditando, o justo não medirá o pão e nem a sua descendência. Né? E houve uma passagem de São João, capítulo 21, né, 21, quando Pedro questiona e fala, né, o que seria de João, que durante a ceia estava reclinado ao seio do Senhor, o que seria dele? E Jesus respondeu, se eu quero que ele esteja vivo até que eu volte, o que te importa? Então, isso aí é algo assim profundo, porque Pedro, então, só morreu, João só morreu depois que ele viu o Senhor de novo, né? Então, isso é uma outra dimensão extraordinária, e nós vamos meditar nisso, né? Naqueles tempos que João ficou na ilha de Patmos, ele foi preso pelo sistema, creio que foi o imperador Nero que mandou ele ficar naquele lugar, preso naquele lugar, né? Enquanto a grande tribulação daquela hora ocorria. E vejam, mas são as trombetas tocando, Então, tudo é dimensional. E outro, nós vivemos um tempo linear, e para Deus não tem passado, nem presente, e nem futuro. Né? Nós estamos num tempo cronológico, né? Mas o Senhor não tem isso. Né? A Bíblia diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, então ele não tem tempo. O tempo dele não é o nosso não é o dele. E detalhe também, lá em Salmos 90 e em Pedro, diz que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então eu entendo duas situações, a da imagem e a da sombra, que nós já falamos muitas vezes aqui para os irmãos sobre essas duas grandes dimensões. Portanto, nós estamos num tempo sem igual, que é o tempo da sombra. Né? A sombra. A imagem
é o Velho Testamento, é a sombra, é o Novo, mas os dois se completam, né? Porque a luz, em vez de que Jesus Cristo, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e ela ficou grávida, ela concebeu o Espírito Santo, mas está debaixo da sombra. Mas vejam que coisa interessante, a sombra era a própria imagem, e a imagem a própria sombra. Portanto, e a Bíblia também diz, né, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E se o Espírito de Deus habita em nós, nós teremos vida eterna. Então não há o que temer, mas é um tempo sem igual de meditação e de busca do poder do Senhor Deus. Então vejam que o hibridismo tomou conta de tudo. Isso é em todas as dimensões, né? E havendo grandes destruições, né? Então, Saraiva, fogo e sangue, enfim, caindo do céu sobre a terra. E olha aí, Deus tem nos guardado. E a religião, lamentavelmente, ela coloca pânico. Hoje, a gente vive a fé do pânico, a fé do medo. Todo mundo tem gente que tem medo do livro de Apocalipse. Não, é um livro glorioso que revela a nossa redenção, a nossa vitória, enfim, em várias dimensões. É preciso, então, não deixarmos levar por cientistas religiosos, não deixarmos dominar por nenhum vento de doutrina, não. Porque o anticristo não é que ele virá, ele já está entre nós. E também a própria Escritura diz que o mundo jaz do maligno. Mas nós estamos aqui, nós somos testemunhas do Senhor, como João foi testemunha de Jesus lá na ilha de Patmos. Portanto, nós estamos glorificando a Deus, né, por tudo. E notem, eu estou falando um termo geral aqui, para a gente terminar sobre essas 3 trombetas, né? E numa outra oportunidade, nós vamos falar sobre as 3 últimas trombetas, né? 3 últimas. Quem sabe a gente envolve a 4ª também, uma de per si, vendo uma na sua integridade, a outra, depois a outra. Então serão uma espécie de 3 ou 4 mensagens específicas, mas nós estamos num tempo sem precedente. Nós estamos vivendo os escombros da era de Laodiceia, né? Uma época da imoralidade da mulher, da imoralidade do homem, né? E da deturpação de tudo aquilo que é glorioso e bom, né? E o nome mais blasfemado desse tempo é o nome do Senhor Jesus Cristo, em função dessa falsa religião que aí está, dessa fé mercantilista, desse tempo que os oportunistas da fé lesam as pessoas. Enfim, é a época da fúria satânica pelo dinheiro, quando a Escritura Sagrada nos ensina para sermos humildes de coração, né? E do suor do nosso trabalho temos os nossos rendimentos. Mas, lamentavelmente, a corrupção tomou conta de tudo e de todos, né? E, enfim, são os fundamentos do governo do anticristo nessa dimensão. Então, portanto, grandes revelações virão, grandes revelações acontecerão, e há muito tempo atrás eu disse que haveria uma inversão, né? Aonde fosse muito quente, ficaria frio, onde estava frio, ficaria quente, onde haveria seca, haveria inundações, e assim por diante. Veja que hoje em dia, isto é uma realidade. Enfim, a palavra do Senhor Deus tem se cumprido na sua íntegra. Agora, o que nós temos que fazer é deixar definitivamente o sistema religioso político, mas não se deixarmos dominar pelo sistema político-religioso. A fase agora é essa. A política vai determinar a religião. A política vai determinar a religião, né? Então, nesses dias atrás, a nossa nação, né, realizou um culto de ecumenismo lá em Brasília, né? Então, em que todos os segmentos de fé se reuniram e cada um ministrou o seu próprio conhecimento. Mas isso aí o que é? É o hibridismo, é a destruição da própria fé. Quando aparece algo glorioso, algo maravilhoso, algo interessante. Então nós vivemos um tempo muito difícil. O tempo das grandes chuvas, o tempo da saraiva, o tempo do fogo e do sangue sobre a terra, né? Vejam que o Brasil é um dos poucos países que ainda possui uma selva imensa,
uma selva imensa, mas o restante do mundo praticamente não tem mais selva nenhuma. Agora, leia, por favor, Apocalipse 8:12. E o quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então vejam bem, os eclipses, aquela grande sombra que a gente viu aqui no Pantanal, aqui na nossa região, que cobriu tudo, escureceu, o sol desapareceu, esses acontecimentos, eles são lampejos do que vem por aí. São pequenas informações, pequenos sinais, né? Essa gripe que aí está é um lampejo, é um pequeno sinal do que virá. Então, grandes catástrofes vão acontecer. Eu lembro que comecei a pregar essa mensagem, eu citei sobre esse fato que está acontecendo. Então, vejam bem, agora, o calendário religioso, em março agora que passou, né, a gente completou 7 anos pregando sobre as trombetas. 7 anos pregando sobre as trombetas. Nós começamos em 2013, né, a primeira mensagem, né, ciclos das trombetas, e hoje estamos pregando os sinais das trombetas. Então, tudo o que Deus tem colocado nos meus olhos para falar estão acontecendo. Isso é muito bom. Isso nos dá segurança. A segurança não é ser membro de igreja. A segurança é ter Jesus revelado nos nossos corações. É a mensagem da hora, a mensagem do esclarecimento, né? Nós não somos membro de igreja. Não, nós somos uma parte da noiva que ama os predestinados. Nós somos predestinados nessa hora, eles também não creem nisso. Eles não creem em predestinação, eles não creem nessas coisas. Eles creem na rentabilidade da sua fé. Então, nós não precisamos de templo para pregar o Evangelho. Não. Nós somos a igreja viva, né? Nós estamos aqui debaixo de um edifício, mas não é a igreja, a parede. A igreja somos nós. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, portanto, Deus tem nos arrebatado desse sistema. Então nós temos que lutar contra o sistema. Não contra as pessoas, mas contra o sistema que aí está, que é um sistema mercantilista que visa única e exclusivamente o enriquecimento próprio. As pessoas debaixo dos olhos desses homens, passando fome, passando de cidade, e a igreja cada vez mais rica. Mas aqui está lá em Apocalipse, que fala da era de Laodiceia, né? Que é rica, seria uma igreja rica, mas cega, miserável, nua e desgraçada. E é o que está acontecendo na atualidade, né? Então vejam que as pessoas estão dominadas pelo medo. É a fé do medo. Ela tem medo disso, medo daquele outro, e aceita Jesus no seu coração. Ora, a Escritura diz que nós somos dele desde antes da fundação do mundo. Então, quando a pessoa convida alguém para aceitar Jesus, ela sai lá do lugar dela e vai até ali um altar, e aí ela aceita Jesus e está salva. Não, ela já era dele desde antes da fundação do mundo. O que é isso aí? Engodo, mentira, falácia, né? São armadilhas que laçam a pessoa e ela fica presa a esse sistema religioso mentiroso, enganoso, né? Enganoso. Então, o Senhor simplesmente tem nos abençoado, tem nos guardado, o Senhor tem nos dado a graça do conhecimento, e nós temos a unção, e não precisamos que ninguém nos ensine. Essa que é a grande verdade, né? E nosso país é um país extraordinário e maravilhoso, né? Colombo, quando veio, segundo o parecer histórico, descobriu a América, ele era um judeu, então ele veio para cá. E com o Cabral vieram muitos judeus, entre eles um homem chamado Barzilai. Barzilai foi um servo que ajudou a Davi, e Barzilai significa brasileiro. Então há uma íntima ligação do nosso país com o povo de Israel. Uma coisa tremenda. E quem assinou o voto de Minerva para a criação do Estado de Israel foi um brasileiro chamado Graça Aranha.
Então, temos uma intimidade com Israel muito grande. E quando foi, agora há pouco tempo, naquela catástrofe lá de Brumadinho, naquelas regiões lá, os israelitas estiveram nos ajudando aqui. Isso é muito significativo, isso é muito importante, isso é muito glorioso. E ainda, meus irmãos, nos restam ainda as outras 3 últimas trombetas. E nós vamos meditar sobre essas 3 últimas, né? E vamos ver que a 4ª trombeta nos anuncia como fosse uma grande abertura, né? A abertura dos portais celestiais. É o número 4. Então isso é muito importante. 4 é um número extraordinário. É uma porta celestial. Uma porta celestial. E 40 é a porta das águas. Conclusão, nós estamos no caminho certo. No caminho certo. E que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar. E lembre-se do número 2. 4 é a porção dobrada de 2. Né? 2. Das 2 dimensões, a imagem e a sombra. Veja, sempre assim. Deus fez os céus e a terra. Caim e Abel. Né? Aí temos lá Ageu e Zacarias, Moisés e Josué, Jesus e João. Enfim, o 2 está em todas as situações. E a porção dobrada de 2 são 4. 4 é um número de equilíbrio, é um grande portal. Então, nós vamos meditar nisso com muita profundidade nas próximas mensagens. Que Deus nos guarde, que o Senhor Deus nos abençoe. Uma coisa temos certeza, nós somos a geração do arrebatamento. Se somos a geração do arrebatamento, é sinal que Cristo vive em nós. Isso está lá em Coríntios. Somos templo do Espírito Santo de Deus. O homem espiritual é o templo de Deus. Não precisamos de nenhum templo para adorar a Deus. Não precisamos nada dessas coisas para adorar o Senhor Deus. Porque o templo dele está em nós. Então o nosso altar é o Senhor Jesus Cristo. Pastor, presbítero, evangelista, doutor, apóstolo, enfim, são dons e não cargos, que hoje se transformaram em cargos políticos, religiosos. Que Deus nos guarde disso tudo e creio, o anticristo está em nós, mas o Espírito de Deus, que é muito maior, também habita em nós. Então, quando eu falo que o Espírito do anticristo está entre nós, está no planeta, e causando todas essas destruições e essas coisas todas. E o mundo, cego no seu entendimento, continua adorando ao maligno. Portanto, cegos no seu entendimento, nada enxergando. Que Deus nos guarde esse seu amor. E quando Jesus curou aquele cego, disse para ele, não entra na aldeia, ou seja, não volta para o sistema religioso político, porque ali está a cegueira espiritual e a morte de todos. Então deixe os mortos enterrar os mortos e louve a Deus em espírito e verdade. Não se deixe dominar por esse sistema que aí está, porque ele é mentiroso e ele é dominado pelo anticristo. Mas nós somos guardados pelo Espírito Santo de Deus, o Deus da verdade, que está lá em São João 14:7, que o mundo não poderia receber e nem vê-lo, mas ele disse que habitava com eles e estariam neles no futuro. Deus nos abençoe e que a paz do grande Cristo seja em cada coração. Amém.